Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 14 de março de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime e vamos às notícias de hoje. Tem coisa boa hoje, hein? Primeira turma do STF nega soltura de Braga Neto por unanimidade. Muito bem. Então a primeira turma do STF decidiu hoje, nesta sexta, dia 14, por unanimidade, manter a prisão do ex-ministro e general Walter Braga Neto, sob acusação de tentativa de obstruir a investigação da trama golpista. Que gostoso, hein? O relator do caso é o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe. Ele foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. O julgamento começou na última semana e se encerra na noite desta sexta-feira. Moraes argumenta que a perícia da Polícia Federal identificou uma intensa troca de mensagens entre Braga Neto e o pai de Mauro Cid, o também general Mauro Lorena Cid, às vésperas da operação policial que atingiu Jair Bolsonaro e militares pela venda de presentes de Estado para benefício do ex-presidente. A defesa, o pedido da liberdade de Braga Neto foi feito pelo advogado dele. Ele disse ao Supremo que não há nos autos elementos concretos que indiquem que o agravante tenha efetivamente atuado na tentativa de obter informações da delação de Mauro Cid. A defesa do general disse ainda que Braga Neto nunca entregou dinheiro para o tenente-coronel Rafael de Oliveira. Tá bom. Acusado de botar em prática um plano para prender ou assassinar Moraes. Nem soube da existência do plano Punhal Verde e Amarelo. Agora ninguém sabe de nada, né? Mas tem provas e não é a delação. Estão se pegando muito da delação do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid é muito pequenininha perto das outras provas que eles têm contra essa galera. Muito bem. E o Bolsonaro, que é muito inteligente, é uma pessoa inteligentíssima, né? Ele resolveu atacar o judiciário brasileiro ao invés de ficar quieto e tentar apelar para alguma coisa, sei lá. No Twitter, ele, ou seja lá quem escreve por ele, escreveu o seguinte: parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz. Segundo ele, o Brasil tem um dos sistemas judiciários mais lentos do mundo, mas nesse Brasil de índices que impressionam negativamente, um inquérito repleto de problemas e irregularidades contra mim e outras 33 pessoas está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. Que maravilha, não? É impressionante, exatamente inelegível. É impressionante pro bem que está correndo. E tem que ir rápido mesmo, porque lugar de golpista é na cadeia, queridinho. O inelegível alega que essa rapidez da justiça acontece só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República. Referindo-se a si próprio. A informação, como a gente sabe muito bem, é falsa. Ele não está em primeiro lugar, ele não está em primeiro lugar em nenhuma pesquisa. Tá bom? Na postagem, o gênio marcou o Trump. Lembrando sempre que ele pediu para o Trump intervir, né? Invadir o Brasil. Isso por si só é crime. Ele comete um crime atrás do outro. Ele não tem advogado para falar: filho, fica quieto, cala a boca, você está falando besteira, você está produzindo provas contra si mesmo. Outra notícia boa. Vocês lembram do caso lá do Jorge Guaranho, que assassinou o petista lá antes das eleições de 22, numa festa de aniversário dele? Que ele tinha sido condenado a 20 anos de prisão e pediu um habeas corpus para cumprir a pena em casa, e o desembargador, o juiz, deu isso daí. A gente trouxe até a capivara do juiz. Quem não assistiu, procura aí nas edições anteriores que tá em um dos jornais, tá bom? Mas caiu. O próprio desembargador, o Gamaliel Semiscaf, derrubou a liminar que ele mesmo tinha dado, que mantinha o Guaranho em prisão domiciliar e determinou imediata condução dele ao complexo médico penal em Pinhais, onde ele passa a cumprir a pena de 20 anos. Como sempre, cabe recurso da decisão. A decisão foi tomada após Guaranho passar por reavaliação médica em 27 de fevereiro, a pedido do desembargador, que anteriormente havia concedido a prisão domiciliar a ele após o júri em 13 de fevereiro deste ano. Tá? Quem lembra desse caso? Ele pegou 20 anos, foi a júri popular, a gente tava com medo danado, porque é um estado cheio de bolsonarista, mas ele pegou 20 anos. No dia que ele pegou, saiu a pena, saiu a sentença, entrou com esse habeas corpus, né?
E o Gamaliel aqui deu a liminar, e agora ele mesmo derrubou porque ele pediu uma outra avaliação e disseram lá os médicos que avaliaram que o CMP de Pinhais, o Complexo Médico Penal, tem totais condições de atender às necessidades médicas do Guaranho. Então o Guaranho vai ver o sol nascer quadrado, sim. Vamos acompanhar quando que ele vai ser preso, né? Muito bem. Uma aqui que vai trazer algumas reações, mas vamos nós, né? Maduro entrega mais de 180 mil hectares de terras expropriadas para o MST. Ele entregou na quinta-feira, ontem, dia 13, mais de 180 mil hectares de terras expropriadas do estado de Bolívar, no sul do país, para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST do Brasil. Aspas para o Maduro. Vou assinar hoje um documento legal como decreto para entregar esses 180 mil hectares para o Movimento Sem Terra do Brasil para que faça a coordenação desse projeto. Anunciou Maduro sobre uma iniciativa de produção agroecológica batizada como Pátria Grande do Sul. De acordo com ele, as terras serão utilizadas para produzir alimentos que seriam consumidos pela população da Venezuela, do norte do Brasil e exportados para outros países, mediante uma aliança entre camponeses, indígenas e militares. Entre as produções previstas do projeto estão as de banana, mandioca, frutas, cana-de-açúcar, abóbora, carne de frango, porco e bovina, leite e derivados, feijão, hortaliças e milho. Põe ovo aí também, filho. O ovo tá caro aí, precisa de ovo aqui. Ah, tarará. Muito bem. O regime do Maduro também quer a criação de um banco de sementes tradicionais, de um viveiro para reflorestamento do sul venezuelano e de uma escola de formação. Eu não vou entrar na discussão do Maduro, a gente é contra qualquer ditadura, seja de esquerda, seja de direita, tá bom? Mas esta ação, eu vou falar só desta ação, é uma ação muito boa, porque vai produzir alimento, e se for do jeito que ele está falando, esse que é o problema, né? Mas pelo menos vai produzir alimento para os venezuelanos e para os brasileiros ali da região norte. Esperamos que seja desse jeito, não é mesmo? Aí você quer ver o suco de São Paulo, tô tranquilo hoje, aí veja essa notícia. Vice-cônsul da Colômbia é ferida por bala perdida durante tentativa de assalto no centro de São Paulo. A moça, Cláudia Ortiz Vaca, estava passeando pela 9 de julho, tomou um tiro. Porque um policial reagiu a um assalto, que os caras estavam roubando o celular de uma passageira de táxi, ele foi atirar nos caras, prendeu um e acho que dois fugiram, mas uma das balas atingiu a vice-cônsul, aqui a Cláudia Ortiz Vaca. O estado de saúde dela é estável e ela será operada. Ela estava sendo operada hoje à tarde, não tem mais nenhuma atualização. É fantástico São Paulo, né? A moça vem aqui, tá passeando, tomou um tiro. É isso aí. Tudo bem, vamos falar de coisas importantes também. Olha essa daqui. Sarampo, Europa e Ásia Central têm recorde de casos em mais de 25 anos. 38 mortes pela doença foram reportadas com base em dados preliminares recebidos até 5 de março. Então vamos lá. É uma reportagem da Agência Brasil, da Paula Lavoisier. Então, a Europa e a Ásia Central registraram durante o ano de 2024 um total de 127.350 casos de sarampo. O dobro do que havia sido registrado em 2023 e o maior número desde 1997. Em nota conjunta, a OMS e a Unicef alertaram que crianças menores de 5 anos respondem por 40% dos casos de sarampo reportados na região. Em mais de metade desses casos foi necessário hospitalizar o paciente. Ao todo, 38 mortes, como eu tinha falado, foram reportadas com base em dados preliminares. Os casos de sarampo na Europa e na Ásia Central vinham caindo desde 2017, quando 216 mil novas infecções foram contabilizadas. Em 2016, o menor número de casos foi registrado, 4.440. As infecções, entretanto, voltaram a subir de 18 para 19, quando foram identificados 89 mil e 106 mil casos, respectivamente. E o que aconteceu agora é o retrocesso na vacinação por conta da Covid. Como teve todo o isolamento, ficaram sem tomar as vacinas, os casos estão crescendo de novo, tá? Porque não conseguiu ainda retomar o ritmo de vacinação dessas doenças
Por isso que estão aparecendo alguns casos, muitos casos, né? Na Europa aqui e na Ásia Central, tá? Então, se você que está aí assistindo, tá bom? Tá assistindo? Tá, né? Então, meu filho, vai lá e leva seus filhos para vacinar. Não acredita nesse lenga-lenga da extrema-direita que não tem que vacinar e que não sei o que. Tem que vacinar? Sim, tá bom? Vacine muito, tá? Para não acontecer isso aqui no nosso país, tá bom? Lembre-se que a gente vive em sociedade e o que você faz impacta os outros, tá bom? Muito bem. A gente falou, eu falei aqui ontem, anteontem, não lembro, das camponesas que tinham ocupado lá a Suzano, né, a empresa de papel de celulose no Espírito Santo. Muito bem. Justiça determina o despejo de ocupação de mulheres do MST em área de Suzano, no Espírito Santo. Em decisão liminar, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo acatou o pedido de reintegração de posse impetrado pela Suzano Papel e Celulose contra a ocupação de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em uma área da empresa na cidade de Aracruz. Hoje de manhã, um oficial de justiça foi lá levar a intimação, a ordem de despejo e tal. As mulheres falaram o seguinte: nós não vamos sair, essa foi a nossa decisão, vamos negociar, é lógico. Tanto essa como as outras áreas que estamos reivindicando para o assentamento das famílias, que também é um acordo que foi firmado em 2011, 14 anos atrás, que essa empresa ia destinar algumas áreas, 22 áreas delas, para os assentamentos do sem terra. E até agora, nada aconteceu, tá? Por isso que elas estão lá, tá bom? É por isso que elas estão lá. Também protestando contra a falta d'água, o envenenamento da água pelo agrotóxico, do glifosato, que está em tudo quanto é lugar isso aí. São 22 áreas, tá? E pelo que eu li aqui na matéria, se elas não saírem, né? Eles vão mandar a polícia lá. Eu espero que não dê nenhum problema e não tenha violência, né? Outra matéria interessante para vocês verem como a gente tem um pouco de sorte, porque a extrema-direita está batendo cabeça, eles não conseguem se entender ainda, pelo menos. Há 1 ano e meio da eleição, bolsonaristas racham extrema-direita e começam corrida para o Palácio do Planalto. Daqui a um mês, mais ou menos, dia 4 de abril, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, vai lançar em Salvador a sua candidatura, a pré-candidatura à presidência da República. Lembrando que essa eleição só vai acontecer em outubro de 26. E lembrando que o Caiado fez lá uma chapa com o Gustavo Lima de vice. Mamma mia. O Brasil é demais, né? Quem mais está atrás disso? O Tarcísio também. O Pablo Marçal está enrolado com o Caiado, tá? Tá se juntando, porque ele está inelegível também, né? Agora o Tarcísio, ele está ensaboando, está sabonetando, ele não responde, né? Fala, não, eu estou interessado só na reeleição para o governo do estado de São Paulo e tal. Internamente, ele tem mais ambição. O governador aguarda uma decisão do inelegível. Está todo mundo esperando o inelegível e todo mundo também tentando angariar o apoio dele. Essa gente quer o apoio do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro já disse que ele vai apoiar alguém da família. E não vai ser a Michelle. Ele não quer a Michelle, porque a Michelle é mulher, né? E ele não confia nela. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai registrar a chapa, mesmo estando inelegível, talvez até preso. Ele vai registrar com ele de presidente e o Eduardo Bananinha de vice até o último momento. Daí o TSE vai caçar, porque ele está inelegível e está preso. E aí o Eduardo vai entrar como candidato à presidência, porque ele não apoia nenhum desses caras. Nem o Caiado, nem o Zema, nem o Ratinho. Esses três não têm tamanho nacional para as pessoas conhecerem. Mal alemã são conhecidos nos próprios estados. O Tarcísio, graças ao trabalho da grande mídia, Veja, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo News, Jovem Pan, essa galera aí faz um trabalho de propaganda do bolsonarista moderado pro Tarcísio. Bolsonarista moderado da polícia que mais mata no Brasil. Esse é o moderado, tá? Então, quem mora em São Paulo e tem um pouco de visão, sabe que de moderado ele não tem nada. Mas é isso, a situação da extrema-direita é essa. Tá todo mundo querendo pegar o apoio do Bolsonaro, mas ele não vai apoiar ninguém. Ele já falou que quer alguém do sangue dele lá. Tá? Que desgraça. Vou esperar para ver se o
o Bananinha não vai caçado também, ou preso com esse bando de coisa que ele está fazendo, não custava nada, né? A última do dia. Governo reforça o orçamento da Conab para conter a inflação dos alimentos. Isso é muito importante, tá? A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, terá um reforço de 300 milhões de reais no orçamento de 2025 para a formação de estoques públicos. A recomposição dos estoques reguladores foi uma das medidas apresentadas pelo governo no plano para combater a inflação dos alimentos. O acréscimo consta no ofício enviado pelo Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional para ajustes na proposta orçamentária deste ano. É muito importante essa política de estoques públicos, tá? A política de estoques públicos permite a compra de alimentos quando os preços estão baixos, incentivando a produção nacional e a venda desses estoques quando os valores sobem, ajudando a reduzir o custo para a gente, para os consumidores. Presta atenção, que essa estratégia foi amplamente utilizada no passado, mas perdeu força nos últimos anos, até ser praticamente desativada por quem? Durante o governo do Jair Bolsonaro. Jair, inelegível, logo preso, Bolsonaro. Tá? Isso é muito importante. Vocês entenderam como funciona. O preço está baixo, eles vão lá, compram e fazem um estoque. E também para apoiar a produção nacional. Tá. O preço sobe, esses alimentos que eles têm em estoque, eles vendem, soltam no mercado para controlar e o preço cair e a gente sentir isso quando você vai ao mercado comprar qualquer coisa. Entendeu? É para isso que esses estoques são tão importantes. Então é uma outra medida acertada do governo de botar esses 300 milhões de reais a mais no Conab para comprar, né, ter mais estoques reguladores. Muito bem. Foram essas as notícias de hoje, essa sexta-feira, dia 14 de março de 2025 do Cidadania SA. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguirem a gente, mandar para os amigos. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Até segunda-feira. Um abraço.